Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí nos nossos canais, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, onde você estiver. Hoje está começando aqui mais um episódio do Pitch ao Pix, um programa dentro do canal Lancei Essa, um grupo de colegas que se reuniu aqui em Brasília para fomentar o ecossistema empreendedor de Brasília, falar de startup, para falar com o investidor e conectar esses dois mundos. E hoje eu trouxe aqui um convidado super especial, um amigo que eu conheci recentemente, mas que já está há muito tempo aqui no ecossistema, já investiu em um monte de startup, advogado, empreendedor e investidor anjo em edtechs e legaltechs. Trouxe aqui hoje para conversar comigo, Luiz Gustavo. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Prazer é todo meu. E aí, pessoal? Tamo Prazer mesmo junto. estar aqui. Obrigado por estar aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, né? Quem está ouvindo a gente são principalmente investidores que estão iniciando, vendo startups, principalmente early stage, que é muito o perfil das startups aqui de Brasília. Esse programa ele está principalmente aqui para o ecossistema, hoje para o Quadradinho, e a gente pensa que isso pode expandir bastante para o ecossistema também do Centro-Oeste. Então, fica à vontade, se apresenta. Quem é Luiz Gustavo? O que te traz aqui? O que você já fez? Conta pra gente. Vamos lá então, Guerra. Bom, primeiro vamos ficar aqui informal. O pessoal me chama de Gugu, então Gugu. pode me chamar de Gugu, vou te chamar de Guerra aqui. Beleza. E, bom, se eu fosse me apresentar assim, o que os meus amigos falam de mim, né? Então aqui eu já estou me sentindo à vontade. Vou dizer que eu sou um especialista em tudologia e no rolê aleatório. Uhum. Por quê? Porque desde cedo, desde quando eu estava na faculdade de Direito, eu caminhava ali na UNB, fazia todo tipo de curso, então realmente muito curioso para entender o mundo. Então, é difícil a gente ter um assunto que eu não saiba alguma coisa, mas também é difícil um assunto que eu vá verticalizar absurdamente. Então, dali vem a tudologia. E o rolê aleatório também, acho que em algum momento a gente vai bater um papo. Eu converso com todo mundo. Então, onde eu tiver, eu tenho um interesse genuíno. Eu gosto muito de conversar. Me interesso muito aí complexidade e os problemas do ser humano. Então, eu converso com todo mundo. Então, isso foi uma porta de entrada lá atrás, inclusive, para o universo de startups e tudo. Mas agora, uma apresentação mais formal. Eu fiquei 17 anos num escritório super referenciado. Eu era o diretor executivo, um dos principais sócios. E esse escritório poderia padecer de um problema, que ele tinha um nicho de mercado muito próspero, com margem muito grande, mas que estava decrescendo. E aí, lá atrás, não chamava disso, né? Mas é ali que eu entendi que todo negócio tende a comoditizar. E quando eu estava no chapéu de diretor executivo, eu me coloquei em incumbência de trazer novos nichos, né? Então, quase que uma startupzinha dentro de uma estrutura grande. Então, lá eu fundei uma área de direito empresarial, mas principalmente eu fui entender de negócio. Então, eu digo que a minha segunda formação é até mais forte, é mais querida, onde eu aprendi mais, porque foi onde eu fui aprender negócio. E fui para a melhor escola aqui do Brasil, fui fazer meu MBA executivo na Dom Cabral, e também aí foi uma coisa boa que a gente vai conversar em algum momento sobre humildade para os empreendedores. E aí o sarrafo era lá em cima, era só o diretor das principais empresas listadas e um advogado de Brasília achando que sabia de negócio. Então eu era o último tier ali da turma. O que é ótimo, você tem que estar andando onde você consegue subir o sarrafo com gente muito melhor. E ali foi muito aos trancos e barrancos, então eu terminei o meu MBA. E aí fui fazer pós-MBA, fiz pós-MBA lá na Northwestern, né, na Kellogg, que é a Outra universidade escola boa. de negócios. Fiz em negociação, então acabei descambando para o mundo de negócios. Em algum momento, isso também dentro dessa estratégia de diversificação na antiga banca, a gente via essa coisa de startup. Se você falasse o nome startup, você já era um especialista, então você não precisava saber nada. Eu acho que você pegou essa época, né? Lá atrás, então a gente acabou fomentando, patrocinou o primeiro Startup Weekend, então eu fui mentor ali, Aceleratos, então várias das aceleradoras lá atrás como uma estratégia de posicionamento. Então eu estou aí nesse universo há muito tempo de startups, mas me encantei. Então ali eu me vi mais como empreendedor. E essa minha jornada no escritório um pouco mais tradicional não fez mais sentido para mim. E aí abri o FDS Advogados, que é um escritório bem diferentão mesmo, assim, é super informal. É um escritório que se posiciona ali como Partner as a Service, e aí depois eu posso dar alguns exemplos de como é que isso acontece, mostrando que não é bullshitagem, né? E de muitas empresas, a gente tem uma carteira grande de startups, mas a gente tem também grande porte, a gente tem empresas listadas também,
e tem acompanhado. Então, a gente gosta de empresa de autocrescimento, que é uma dor onde o advogado aparece mais, né? E a gente realmente entra como sócio ali. O problema da empresa é meu problema, a gente comemora, a gente conecta. O que não é jurídico também a gente ajuda, conectando com as pessoas certas, e a gente está nessa trajetória há 4 anos. Achava que não ia dar certo, eu fiz uma mentoria e até saí do direito. Falei, não, gravata não me cabe mais, vou sair do direito, mas tive um grande mentor, que é o Sérgio Chaia, que ele foi o chairman da Óticas Carol no M&A, foi presidente do Sodexo, presidente de Nextel, e é parecido comigo. Ele falou, Luiz, segue também uma dica para a gente conversar daqui a pouco, segue o que você quer, vai pé na porta, porque vai ter gente que vai conectar. Você não quer atender todo mundo, ou quer? Eu falei, claro que não, de jeito nenhum. Então, quem gosta de você é muito melhor, porque é um cliente muito mais aderente, né, aos teus valores. Então, abre o teu escritório pé na porta que vai dar certo. E, de fato, ele foi espetacular, a profecia dele se realizou. A gente está com 4 anos, mas, poxa, abrimos, é um caso de super rolê aleatório, então me pergunte essa aí. A gente abriu o escritório em Roma, abrimos também Belo Horizonte, estamos abrindo agora Rio, São Paulo. Então, graças a Deus, a gente está bem, muito baseado no rolê aleatório, em conversas que a gente acha que não vai dar nada, daqui a pouco você tem uma conexão relevante, mas o interesse tem que ser relevante para essa conexão. Então é isso, especialista em tudologia no rolê aleatório. Esse é o termo que eu nunca tinha ouvido falar, tudologia. Nunca tinha ouvido falar. E eu também gosto desse termo. Pô, não é uma. O novo o nome, mas não o que eu também sinto que eu sou. Eu gosto também de conversar com muitas pessoas. Acho que foi muito por causa disso que a gente acabou se conectando. É verdade. Tava no aniversário de uma empresa de um amigo, conheci o seu sócio. Eu esqueci o nome dele. O Lucas. O Lucas, exatamente. Isso. O Lucas falou assim, cara, você precisa conhecer o Luiz. Aí eu falei assim, outro Luiz? Eu falei assim, você tem que conhecer. Na semana seguinte já marcamos uma reunião com você lá, então tudologia e rolês aleatórios, né? É isso aí. E aí, na época, ele me comentou também sobre, estamos abrindo um escritório em Roma. Eu falei assim, caramba, como é que o escritório de Brasília tá abrindo um escritório em Roma? E aí, pô, então conta pra gente, por que você abriu escritório em Roma? Vamos lá. Essa é boa, porque eu acho que a startup referência hoje em dia em Brasília, né, é o Cidadania for You. Então, os caras abriram em 19, né, pegaram ali pandemia. Tá certo que a pandemia os auxiliou, mas, poxa, já tá faturando acima de 100 milhões, né? A gente pegou eles ali no início da jornada. Então, foi bem nisso um dos melhores exemplos desse Partner as a Service. Então, a gente auxilia em toda a jornada, tem complexidades jurídicas, então viraram amigos. Hoje em dia são meus sócios em outras empreitadas. Mas a gente realmente mergulhou na empresa e foi muito legal que o Rô, quando a gente foi fechar, eu fui lá na Cidadania com o meu sócio, que é o Fabinho, que é um cofundador, vai entrar nessa história. E foi tudo bem na reunião, só que eu tinha um horário. Eu falei, tô saindo, vou deixar eles. Aí no que eu saí, ele chegou e ele é um cara maravilhoso, mas é um cara de negócio. Aí ele falou, olha só, deixa eu explicar para vocês. O Gugu me falou que isso vai ser importante pra gente. Eu tô achando caro, mas é uma deferência, é um amigo, ele tá dizendo, eu vou ver. Agora, se eu não vir resultado em 2, 3 meses, eu vou cancelar esse contrato, tá? Aí os dois sócios pararam assim, falaram, bom, entendi como é que é aqui. Então, é uma pessoa de negócio. Pois bem, então, é uma jornada muito próspera nossa. Mas um dia, eu acho que a gente estava bebendo, mas eu não sei se era, mas estava num happy hour. E aí, eu nunca entendi, porque eles são malucos com processo. Então, eles processualizam tudo e colocam tecnologia. Então, assim, a grande tese do Cidadania é escalar a burocracia. Então, escalar a burocracia é uma tese bastante boa se você conseguir, né? E eles efetivamente conseguem num processo super complexo, né? O processo de cidadania italiano. Mas eles falaram, Gugu, a última milha do meu processo eu não domino. E não tem como dominar. Eu falei, tá, o que é? Aí eu já sabia, mas eu pedi para eles detalharem. Porque o tipo de cidadania que eles fazem pressupõe atividade judicial na Itália, com um advogado italiano. E eles falam, Gugu, o advogado italiano é pior que o brasileiro. Aí eu fiquei meio na dúvida. E o processo judicial italiano é pior do que o brasileiro. Primeiro você acha que é uma besteira, mas de fato depois eu comprovei que era isso. Eles falam, eles não me passam informação, dizem que não podem, porque o código de ética deles não permite, então eu não consigo otimizar esse processo. E cobram muito, dizem que tem que ter relacionamento no judiciário e tudo. Então a gente fica na mão do palhaço aqui nessa última milha. Eu falei, não seja por isso, a gente resolve isso. Eu abro o escritório lá, isso bebendo, né? Provavelmente. Não estou dizendo que é bebida alcoólica. Tomar essa decisão, né? Não seja por isso, eu abro o escritório na Itália. Aí ele, mas e aí? Eu falei, não, eu resolvo esse problema para vocês. Beleza? Beleza, tá bom.
Aí acordei no outro dia e falei, cara, acho que eu falei não sei se posso falar palavrão aqui, uma besteira Pode, fica à vontade. imensa Foi uma os merda. caras. Aí eu chamei a reunião de sócios. Ixi. Então, galera, falei isso aqui, todo mundo ficou olhando assim, não, aí não dá, né? Eu falei, não, calma, vamos estudar. Hum. Aí a gente alocou o nosso cofundador mais jovem, mas que é brilhante, que é o Fabinho, chegou. Falei, tu vai morar na Itália. Não, mas peraí, tem família, acabei de começar um namoro. Falei, Leva cara, junto. vamos nessa. Ele, não, tô brincando, vou sim, é um desafio difícil, mas vamos lá. E nisso, em 6 meses, a gente entrevistou dezenas de advogados italianos para tentar um DNA parecido com o escritório, Hum. para ele tentar entender qual seria um benefício de criar um escritório de tecnologia na Itália. Assim, um escritório, né, de advocacia, mas com uma pegada de escala muito bem feita com tecnologia. Então, era vender um sonho para um advogado italiano. E deu muito certo depois de 6 meses, um talento absurdo do Fabinho, que é uma outra questão, a gente vai falar de times, assim, eu invisto em gente melhor do que eu sempre, então todos os meus sócios são melhores que eu em alguns aspectos, eles têm que ser complementares, no o time para mim, você vai fazer essa pergunta, mas para mim é o número um que eu olho, é humildade de time, Uhum. já pulando para a pergunta aí, mas ele conseguiu vender esse sonho grande para 2 grandes advogados, assim, mais velhos, e a gente estruturou o escritório na Itália, o Fabinho está lá, eu vou trimestralmente, acabei de ir lá, e é uma tese maravilhosa, é um cheque imenso para o cidadania, e acabou que a gente foi falando, e a gente racha, a gente compartilha em algum percentual, o saving, beleza, beleza. Esse foi o contrato fechado nessa noite. Aí depois, para um contrato mais sofisticado, mas para efetivamente trilhar isso. Então, é um grande exemplo que eu trago de como o escritório se posiciona, mas independentemente do escritório, do tipo de parceiro que você tem que encontrar na sua jornada. Ele tem que se importar, ele tem que querer ver o seu crescimento. Então, não precisa ser o mais barato e nem precisa ser o melhor. Uhum. Precisa ser um parceiro engajado. Então, se você tem um stakeholder-chave, sempre procure esse casamento, esse namoro firme nessa parceria. Caramba, eu gostei pra caramba. Eu comprei um livro, encontrei com um amigo em São Paulo agora, Diogueira. Ele tava trabalhando numa startup chama Camino, uma fintech. Pô, eles estavam ralando para destravar o modelo de negócio deles. E ele leu um livro que chama Ecossistema de Parceiros. É de uma as meninas que escreveram esse livro, elas foram da RD Station, especialista em vendas e informação de ecossistema. Eles escreveram um livro sobre parceiros. Que E legal, sobre o cara. modelo de. Aí tem uma frase lá assim: nenhuma empresa sobrevive sozinha. Então, ainda mais nos dias de hoje. Então, realmente, ter um parceiro que esteja engajado, que acredite no teu modelo de negócio, que você ajude ele a crescer também, é que muito provavelmente vocês ajudaram a cidadania a crescer e a cidadania ajudou vocês a crescerem. Totalmente, é isso. Então, é uma ajuda mútua e é por isso que existe parceria, né? É o ganha, ganha, ganha. Muito bom, não li esse livro, mas é a minha cara. Eu peguei na Ótima primeira referência. página, eu falei assim, esse livro é meu. Eu Meu. falo de ecossistema há um tempão, eu falo de parceria há um tempão, eu preciso ler esse livro. Pô, bom Então, demais, tá cara. comigo ali, depois eu te mostro. Show. Vou dar uma tossidinha. Fica à vontade. Eu fiquei curioso, uma das coisas que você me mandou, eu queria só voltar rapidinho, achei irado e eu quero, depois a gente vai ficar falando só sobre startup. Beleza. Mas eu fiquei curioso para saber o que que é leading cases. Ah, tá. São Né? os casos mais importantes Ah, que um tribunal vai julgar. Então, uhum, para eles acabam sendo reproduzidos para todos os outros do Brasil. Então, uhum, leading case é uma pouca coisa eu escrevo no juridiquês, né? uhum, Mas é isso. São os casos mais relevantes que principalmente eu falei de tribunais superiores, né? uhum, Que o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça pensam, eles vão falar assim, olha, eu vou conversar sobre esse caso uhum, tributário ou de qualquer matéria. Todos os outros do Brasil, às vezes centenas de milhares param, uhum. eles definem a tese e isso é reproduzido. E como é que tu acha que você ter trabalhado com esses grandes cases, com estruturação de empresas de grande porte, como é que essas coisas são rolês aleatórios, não com Isso. muita profundidade, mas tem muitas coisas que a gente pega da nossa trajetória, a gente começa a juntar, fala, caramba, eu aprendi isso, lead case, aprendi tal coisa, aprendi a estruturação de empresa de grande porte, por isso eu empreendo com o que eu empreendo hoje. Você vê que é, parte dessa sua jornada, não, melhor, a sua jornada até o momento, o que que lá de trás, os pontinhos que você conectou que te formaram quem você é hoje? Pô, ótima pergunta, Tá? cara. Vamos lá. Eu acho que a experiência vale muito nisso, né? Uhum. Sim. A gente contar o que foi feito e tentar Uma água. interpretar. Quero sim, cara. Tentar interpretar todos aqueles fenômenos para você adaptar e usar de outra forma. Então, quando eu
aprendi aí ao longo dos 17 anos a máquina de fazer salsicha do peixe grande, né? Do cani, no caso, né? Que é tipo uma salsicha do mar. Então é isso, atuação em STJ e Supremo, o que que isso traz? A gente tem uma convicção de como é que é formada uma convicção relevante no judiciário. Isso impacta a empresa média pequena? Com certeza, é importante. Parece um conhecimento completamente inacessível. Outra atuação interessante, que inclusive a gente está agora, mas é o macro, né? Quando eu falo do Partner as a Service, se eu for falar uma coisa macroeconômica, a gente está auxiliando, por exemplo, as empresas de streaming agora, num projeto de lei que é uma briga de peixe imenso, né? Briga de baleia azul, que está querendo tributar o conteúdo das OTTs, né? Das empresas de streaming. Então, como é que a gente ajuda num projeto de lei? Então, quando a gente interpreta também e tem essa sorte de já ter atuado com um grande porte, primeiro a gente decodifica e vê que não é impossível a gente influenciar numa formação de uma convicção, seja ela judicial, seja ela no legislativo, seja ela no executivo. Então, a gente tem esse ferramental 1000% legítimo, que muitas vezes a gente pensa, isso é completamente inacessível. Como é que eu vou? Estou em Brasília, mas nunca nem foi ali no Congresso. As coisas acontecem porque é gente como a gente. Assim, não vou falar, mas eu ouvi de uma deputada super relevante, há pouquíssimo tempo, há um mês, fala assim, Luiz, me manda projeto dessas coisas que você gosta, porque eu estou Uhum, precisando, é uma pauta minha uhum. e eu estou sem projeto. Caramba. E a conversa é assim, aí mandei e pronto, está tramitando, assim. Não vou falar do que se trata, mas eu acho que essa perspectiva maior de como as coisas acontecem lá na ponta, até para ter realmente, eu acho que o empreendedor tem que ser visionário. Uhum, Ele, em algum momento, vai estar discutindo no Supremo algum tema relevante. uhum. Então, a gente traz isso e, naturalmente, antever um tipo de litígio maior, né? Você vai discutir PERSE, por exemplo, né? Que isso envolve também o pequeno. O que que A é gente já PES? tem. PERSE foi um programa de incentivo muito robusto Uhum, no setor de entretenimento, mas acabou indo para bar e restaurante, né? uhum. Tributário durante a pandemia. Verdade, E lembrei agora. foi uma briga gigantesca, mas lá atrás, todo mundo, vamos entrar com mandado de segurança, tudo, que era uma boa estratégia, mas a gente sabia que isso ia se resolver ou na política ou no Supremo, isso tudo a gente sempre anteviu e, por exemplo, nesse caso, sempre aconselhou que aprovisionasse um dinheiro para os clientes. Uhum. Já pensando lá na frente, foi mais ou menos o que aconteceu. O final foi feliz para o setor, naturalmente não foi 100% feliz. O dinheiro vai acabar do subsídio, mas ainda tem aí, são 15 bi para gastar ao longo de alguns anos. Então, eu acho que esse conhecimento grande acabou formando o DNA da minha atuação como advogado, mas como advisor, mentor, para trazer, falando: olha, isso já aconteceu em empresa grande, Uhum. mas eu trago essa experiência para a empresa menor que eu atendo, a empresa média ou a empresa pequena. Então, é o mesmo atendimento e a mesma visão do sonho grande. Eu trago isso para qualquer cliente meu ou qualquer empresa parceira. Eu acho que é aí que eu trago algum diferencial, além da. É a barriga que eu trago, vai nesse caminho. E eu acho que esse depoimentos que você falou da deputada, eu falei assim, pô, me traz projeto porque eu tô sem projeto. Me parece muito com. Tiveram alguns investidores que passaram por aqui que eles falaram assim: eu tenho dinheiro, só me falta projeto bom para eu investir. Né? Então, é muito um dos grandes porquês da gente trazer vocês aqui, os empreendedores também, para a gente falar: esse aqui são os melhores investidores do ecossistema, esses aqui são os melhores empreendedores do ecossistema, conversem. Então, muito importante. E você falou uma palavra que é decodifica. Tem muito do empreendedor, de venture capital que ele é, assim, um bicho de sete cabeças. É um economic case com um juridic case e ninguém consegue Isso. entender. Né? Então, é bastante complicado. E aí, entrando para a pauta aqui de empreendedorismo e investimento. Bora. Quando você, bom, acompanhando o que você faz, eu te acompanho no LinkedIn, te acompanho pelo próprio site da FTS Advogados, você passou pela Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios, a melhor escola de negócio aqui do Brasil, de formação de empreendedores, né? Então, eu queria entender, dentro da sua tese, que eu entendi que são legal techs e edtechs e startups de impacto também, se eu não me engano, você tem inclusive uma relação com o pessoal da Trumpay, certo? Isso. Né, o Jorge e o Thiago são amigos aqui de Brasília. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Por que que você escolheu o EdTech, Legal Tech naturalmente pelo teu background? Por que EdTech e startups de impacto?
Isso. Hoje em dia, se eu fosse puxar, eu investi em EdTech e Legal Tech, mas eu olho o meu recorte em impacto. Eh, depois o meu relacionamento com a Dom Cabral é muito próximo. Hum. E a gente criou lá a Associação de Investidores Anjos, como tem GV Angels, como tem Harvard Angels, Uhum. mas foi a primeira do Brasil recortada em impacto. Legal. Só tese de impacto com métricas ESG, que são coisas diferentes. Às vezes as pessoas Uhum. confundem, né? Uma coisa é o que, né? O que você faz, outra Uhum. coisa é como você mede, né? Sim. Você pode ter uma empresa que não é de impacto, com métricas ESG, tá tudo certo. Uhum. Então, o meu recorte hoje é em impacto. Se eu fosse ser bem pragmático para ti, Guerra. Uhum. Se você quiser, eu falo por quê. Então, assim, E aí, eu eu não queria entender preciso. por quê. Pronto. Eu não preciso entrar em. Eu poderia entrar em ideologia, mas eu não acho que é o caso aqui, tá? Porque pode parecer buchitagem, não é no meu caso, mas não vou entrar. Uhum. Vou dizer o seguinte: a União Europeia hoje está mudando o regulamento, então você precisa certificar o que você vende. O Brasil é muito forte no agro. Então, assim, é irrelevante para o cara do agro, para o bom empreendedor, que ele adira aquela tese, as coisas vão mudar. Então, hoje em dia, o impacto de sustentabilidade no mundo saiu, né? Hoje, sai há pouco tempo agora no Globo, né? Que o Brasil pode ter regiões inabitáveis. É. Daqui 50 anos, né? Daqui a 50 anos, é muito pouco, 50 anos, né? Estaremos vivos. Exatamente, estaremos vivos e nossos filhos Bem. estarão jovens, né? Os seus, então, bem mais jovens que os meus, porque eu já tenho um moleque de 10. Mas, assim, eu acho que se você não adere a essa premissa, não, o mundo está indo super bem. Eu acho que ambientalmente o mundo tá só melhorando. Aí tudo bem. Aí eu peço desculpa, você pode apertar o FF. Mas se você acha que não, não existe você empreender no mundo que não existe. Então, assim, se você não tem um olhar e se a gente não valorizar, e a política pública tem que valorizar e está valorizando as empresas que trabalham com impacto para fazer o mundo mais sustentável, você está jogando contra Uhum. a tua descendência. Então você precisa disso. Tá fácil conversar, né? Porque você é um grande empreendedor e você tá no recorte de impacto, Uhum. mas é uma questão de tendência. Se você quer conversar de negócio, é uma questão de tendência inexorável. Essa tendência acontecerá. Então são empresas que vão resolver as principais dores do mundo e essas dores são mais emergentes do que muitas vezes a gente pensa, porque o que é invisível, um dia mais quente, um ano mais quente, né? É você não. Tô puxando sua sardinha aqui pro que você faz. É. A gente não percebe, tudo bem, né? Então vou botar uma roupa menor. É invisível, Uhum. mas tem acontecido e é difícil você escapar dessas evidências. Então são empresas que resolvem as principais dores do mundo, na minha visão. Então, sendo bem pragmático, é por isso que esse é o meu olhar. Excelente. Eu vou acrescentar ao teu argumento, e é realmente uma pauta que eu já defendo há muito tempo. Eu tive nos Estados Unidos agora em março, para um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E eles fazem um intercâmbio de trabalho com essas startups. Então eu fui para uma startup lá para estruturar o playbook de venda deles. É uma das maiores, se não a maior, Legal, hein? incrível. É uma das maiores, se não a maior startup de monitoramento de qualidade do ar do mundo. A NASA usa eles, o Google usa eles, é um negócio assim incrível. O nome da startup Caramba. chama Purple Air. E eu trabalhei direto com o CEO. Era tipo o braço direito do CEO, trabalhei com eles uns 6 meses antes de ir para os Estados Unidos e lá eu só implementei o playbook de vendas. Eh, aí uma hora o Adrian, que é sul-africano inclusive, ele tinha uma startup lá, aí ele vendeu essa startup, foi para Inglaterra, vendeu a startup, foi para Salt Lake City, então assim, é um cara nômade. O Adrian, ele falou o seguinte: "Cara, quando eu vou para uma reunião de vendas, eu não escolho um lado nem outro, porque lá é bem polarizado igual o Brasil, né, então tem o pessoal da esquerda, tem o pessoal da direita. Então, assim, ó, você pode acreditar que o aquecimento global, ele é de fato causado porque está aumentando a temperatura, porque o ser humano tá impactando nisso, ou se é normal, né, das eras glaciais e etcétera, né, que era normal, tá agora aumentando a temperatura. Se é um ou se é outro, é fato, a temperatura do Tá planeta está aumentando. aumentando, Perfeito, né. ótimo, Então é esse é isso. um argumento que assim, caramba, realmente eu anotei. Na época eu falei: "Caramba, isso aqui é um argumento de venda que, assim, eu não jogo nem para um nem para outro. A Exato. temperatura está aumentando". Aí na segunda vez que eu estive nos Estados Unidos agora, foi agora umas 2 semanas atrás, fui para um programa de aceleração da Halcyon, que é uma aceleradora de negócios de impacto socioambiental, né.
lá em Washington. E a primeira etapa é em Washington e a segunda, aí tem uns pontos de controle ao longo dos próximos meses. Em outubro a gente faz o Demo Day lá no México. E aí das pautas de conversa lá foram só sobre investimento em climate tech. Então, eles fizeram um Legal, recorte, cara. assim. Se você bota no Google hoje, quanto será investido em ESG até 2030? É 50 e tantos trilhões, 60 trilhões. Ótimo. Aí eu falei, não, vamos fazer um recorte de investimento em climate tech. Aí eu falei, vão ser investidos em climate tech 2 trilhões de dólares até 2025. Então, assim, desde quando saiu esse estudo, que foi recente, 2022, 2023, já vem sendo investido muita grana em Olha aí, climate cara. techs. É um A número. metade desses 2 trilhões vai ser investido em energia. Tem uma outra parte que é em logística, tem uma outra parte que é em agro. Então, tem muita coisa sendo investida realmente em climate tech. Então, por isso Show de que bola, cara. impacto é usar os recursos de hoje, assegurando que a próxima geração vai conseguir usar esses recursos também. Perfeito, é isso aí. Então, eu queria, então, agora que você falou, né, de startups, qual foi? Então, você já falou um pouco sobre a sua motivação. Queria que você contasse algum dos cases que você tem de investimento em startups de impacto. Beleza, vamos lá, cara. Eu acho que o case mais legal para contar é a Legal Tech, que é a QMD, né? A Quero Meus Direitos. É, ela conseguiu, então ela viabiliza um acesso ao judiciário mais rápido no caso de atraso e cancelamento de voo, né? Ela é a maior do Brasil hoje em dia. Uhum. E eu entrei no finalzinho, ainda era seed, mas entrou fundo de Nova York, aí foi muito dos amigos bem posicionados aqui no mercado. Eu entrei na rabeira do investimento, mas esse valor já voltou em 10x, esse foi um investimento de 3 anos. Mas o que assim, você vê a tese, e eu já vou puxar, tô antecipando algumas perguntas suas que eu Ah, acho que você manda vai me ver. fazer, A né? gente vai juntando tudo aí. Você ouve assim, eu vou pegar tanto a QMD como a Cidadania for You. Uhum. Você ouve a tese, cá entre nós, eles vão ficar chateados, não. Não é a coisa mais sexy do mundo, né? Não são as startups mais absurdas do mundo, né? Basicamente, as duas escalam burocracia, elas retiram o elemento da burocracia, dando um acesso mais digno, e aí uma questão de um sonho maior, né? Uma cidadania, e o outro há uma questão de acesso ao judiciário. O que eles têm diferente? Eles têm time e eles resolvem o problema. Então, assim, eu não acho que você precisa de uma ideia ou de uma tese genial. Não acho. Isso no mundo, vamos lá. Você quer mudar o mundo? A gente precisa dos gênios. Agora, você quer ser um bom empreendedor e deixar sua marca, deixar um legado e trazer impacto? Tem uma ideia boa, não precisa ser nada demais. Resolva um problema existente. Uhum. E aí você coloca time para efetivamente resolver e, principalmente, tenha muita humildade, que isso é que não tem. Seja por apego, pela paixão à tese, em geral é sobre isso, Uhum. seja porque você começou, que é a teoria do custo afundado, começou um caminho, você não quer pivotar e tudo. Uhum. Então, aí eu pego todos os empreendedores, startupeiros que se deram bem, todos têm uma característica para mim, que é um excesso de humildade. Então, ele está numa mesa, e novamente eu vou trazer o exemplo de cidadania. Eles estão faturando mais de 100 milhões. Se você não, mas qualquer pessoa estiver passando, tiver uma ideia, eles param e vão vir. Pode ser uma pessoa humilde, pode ser uma pessoa que não conheça daquilo. Uhum. Então, assim, valorizar o tempo que alguém dá uma opinião, e a opinião pode ser horrível. Não precisa ser uma opinião boa, mas se você tem uma escutativa para ouvir críticas, para ouvir sugestões, melhorias, e você tenta implementar, você é um empreendedor diferenciado. Claro que você não vai tentar implementar tudo, mas passa num senso crítico real, passa do seu viés, porque pô, você está olhando, eu acho, por exemplo, difícil você um seed, né, uma empresa que não tem muito capital, criar qualquer marketplace. Eu sempre brinco, não vou ficar falando mal aqui, mas eu sou meio hater de marketplace. Mas o que mais tem é a galera ainda criando marketplace. E vai falar, mas não, mas o meu é diferente, eu não preciso do caminhão de dinheiro para encher os dois lados, já tem um. Ele já tá pronto para me dizer um não. E assim, eu conheço alguma coisa e eu tô cansado de ver. As pessoas vêm, não, eu tô criando um marketplace. Falo, cara, de quê? Olha, eu não gosto da tese, eu sou bem toscão, porque você vai ter que encher esse lado, esse é um lado difícil e tudo, e por aí vai. Não, não, mas isso eu já tenho a estratégia. Tá bom. É o que eu mais ouço. Uhum. Então, assim, essa humildade de poder ouvir
É muito importante. E aí a capacidade de ter um time que entregue. E o time que entregue tem que ser um time diverso e ponto. Diverso na postura, né, na visão de mundo também. Então é legal ter um time, uma galera otimista e uma galera pessimista. Uhum. É bom ter a galera que fala, então pode até não ser do comercial. E é bom ter a galera nerd que é mais reclusa. Então você precisa ter um time que entregue para isso, na minha visão, é premissa Uhum. essa diversidade e num sentido até amplo, esse é um ponto. E a humildade do empreendedor para saber que ele pode estar errando toda hora e Uhum. ele precisa ter acesso a informações e a conselhos de qualidade para ele estar sempre acertando a rota dele. Sensacional. Aqui dá um corte perfeito. Quer mudar o mundo, resolve um problema, tem um time que entregue, tenha muita umidade. Inclusive, você botou assim, excesso de umidade, É de isso. humildade. Teve um professor lá que ele falou assim, tem uma premissa, você está errado. Isso aí, perfeito, é isso aí. Caraca, o empreendedor está Ótimo, querendo cara. sempre ser certo, né? Assim, ó, você está errado, você não sabe mais do que o cliente, você não sabe mais da dor do cliente do que ele. Isso, Então, caramba, muito, muito perfeito. legal. Resolver um problema, time que entregue e complementar, né? E é muito que a gente vê no início da jornada, tem lá dois empreendedores, tem um que é o vendedor, o cara que entrega, que fala, que, né, espalha a palavra e ouve o feedback, traz pro nerd, aí o nerd prototipa, aí dá, é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos isso aqui, mas se fizer tal coisa, aí volta pro nerd, a gente pô, ajusta de novo, volta para lá. É um processo contínuo de discovery. É um É isso, processo cara. de aprendizado. Pô, Perfeito. sensacional, obrigado. E aí, você já comentou aqui atrás, humildade, e time, né? Então, como critérios de investimento. Hoje, quando você olha para uma startup, caramba, quero investir numa startup. Elas normalmente estão aqui em Brasília, elas podem estar fora de Brasília. E quais são os critérios? Né? Eu quero conversar com o Luiz. Tem uma startup e eu gostaria que ele investisse nela. Como é que, o que que você olharia para... eu tenho um dever de casa, tá aqui um empreendedor vendo a gente. Vou conversar com o Luiz, eu tenho que ter esse dever de casa feito antes de ir lá conversar com ele. Quais são os critérios que você vai avaliar? Cara, vamos lá. Geograficamente, eu tenho uma preferência de sair do eixo Rio-São Paulo. A gente definiu isso lá na FDC Angels e tem um motivo, não é militância. Uhum, É porque a chance de ter um grande empreendedor ali é maior porque não está sendo olhado. uhum, Naturalmente, Brasília é onde eu estou, né, onde meu escritório está e é onde eu tenho muito mais contato e tudo. Eu participo de ecossistemas como a Moai também, né, que a gente participa. Então, os empreendedores de Brasília têm acesso, até porque, né, eu falei do rolê aleatório, quem quiser uhum. trocar uma ideia comigo, tomar um café, uma cerveja, eu vou estar sempre ali porque eu gosto disso, né? Hoje em dia me falta tempo, mas eu arranjo algum tempo para sempre bater um papo, foi o caso, né, que a gente se conheceu. Então, geograficamente é isso. Acho que Brasília é mais privilegiado por estar aqui. Então, essa conversa olho no olho, tá certo que eu sou mais velho, então o escritório é híbrido, então eu trabalho muito remoto, mas eu gosto mais desse tete a tete, né? E ele precisa, eu vou entrevistar o founder, não tem jeito. Quando eu falo a humildade, eu vou ver no founder, então eu preciso conhecer bem o founder, sentir esse brilho no olho e essa humildade, então eu preciso, naturalmente, não é uma conversa leve, mas eu vou entendendo para ver se ele, de fato, dimensionou adequadamente o mercado, de fato, se aquela dor existe. Muita gente fala, não, a dor existe, você não acha? Eu falo, eu não sou, a não ser que você queira vender para advogado. Uhum. Se for uma Ligotech, tudo bem. Agora, se não for, eu não sei. Porque eu tô cansado de achar as coisas e errar. Então, pergunte para o seu público. Então, assim, eu vejo se ele está maduro na tese, que tem que ser boa. Essa é a melhor notícia. Eu não Uhum. preciso de coisas geniais. Na verdade, eu até me afasto um pouquinho de coisas geniais, porque elas tendem a ser mais complexas. Você tem que chegar com um pacote muito mais estruturado. Um problema real e uma solução boa me atendem. Então, aí eu converso com o founder e eu vou perguntar quem é. Porque, infelizmente, eu já fiz isso. Então, assim, já errei muito, né? Assim, se quiser abrir um capítulo de erro, que eu acho que é ali que a gente aprende. Já abri empresa com um amigo, que não deu certo. Então, em geral, você abre com um amigo. Aí você vai ver o cara igual. Você olha assim, são 3 gugus ou Uhum. 3 guerras. Aí eu falo, Uhum. pô, cara, mas que excesso, né? Assim, pra que você vai dar 2 terços para Uhum. para nada, né? Já que você consegue absorver. Então, são as conversas para eu entender como é. E quando eu falo de time, na verdade, é como é que está ali o roadmap dele para resolver aquele problema, né? Você vai precisar. Não precisa ser
quando eu falo time, não precisa ser de sócio. Hum. Ó, existem teses que você pode fazer quase todas com parceiros, mas ele já tem os parceiros. Então, quando eu falo time, a gente pode entendam como o ecossistema de stakeholders que vão suportar o teu negócio. Legal, tá. Quem tá jogando o jogo ali, né? Quem entrega a dor que a startup se propõe a resolver. Exato, Ou ajuda exatamente. a entregar em conjunto. Isso. Legal. Faz sentido pra caramba também. Olhando aqui, então, eu tô gostando da tua tese, e foi um dos porquês que a gente acabou se aproximando, que é de impacto, né? Então, eh, existem grandes tendências, grandes expectativas para o investimento em impacto. ESG, aí teve a Agenda 2030 que foi construída lá atrás, teve até os Objetivos do Milênio ainda lá atrás ainda. Então, assim, eh, quais são hoje, olhando para os investimentos que você vem fazendo, seja a desburocratização de um processo, né, que são acaba sendo inclusive uma boa dúvida aqui, as startups que você investiu, tipo a Quero Meus Direitos e a que você não investiu no caso, né, você trabalha em conjunto, você vê elas também como uma startup de impacto? Eu Uma vejo dúvida. sim o acesso à justiça, eu vejo como uma tese de impacto. E assim, não é uma super tese de impacto, mas é uma ideia boa. Lá atrás, eu olho para o número, eu olho a viabilidade. Então, como investidor, é isso. Como então, seria no CPF de investidor. No CPF de pessoas, eu ajudo muitas outras com o impacto que eu entendo mais adequado. Então, Uhum, assim, para o cheque é aquilo que eu te falei. uhum, São as duas coisas. Conversa com o founder, entendo como é que ele vai resolver. uhum. Mas precisa do impacto ali. Então, é uma linha subjetiva, mas eu entendo que as duas ali preenchem. Mas eu olho muito mais, se eu fosse falar, a grande tese que me encanta e que tem negócio, são aquelas que envolvem públicos negligenciados. Então, quem tem déficit de cidadania, quem não acessa o mercado, por uma questão de gênero, de Uhum. cor ou de renda, é um público que merece ser olhado, sabe? Legal. Se você for ver índice de inadimplemento, a classe mais baixa paga a dívida de algum jeito ou se incomoda com a dívida mais do que uma classe maior. Então, assim, é uma linha que eu acho muito interessante, sabe? Legal. E eu vi isso lá, MBA, tem algumas teses que eu entendo como interessantes. Então, Legal. se a gente for pegar ali um dos pilares, eu diria que a parte, o Szinho do ESG é o que mais me agrada, é o que mais brilha meus olhos para bater um papo, para tentar ajudar e eventualmente investir. Bom, e aí eu vou voltar para a pergunta agora de fato, que é tendências, né? Então, pô, tem um monte de tecnologia nova aparecendo, e está sempre aparecendo novas tecnologias. Tem uma demanda crescente por impacto, por sustentabilidade. O que que você vê de tendências? Né? Você não tem uma bola, né, de cristal, um oráculo que vai te dizer um futuro, mas estudando o que você tem estudado, investindo nas startups que você já está investindo, o que que você visualiza como empreendedor? Você que estiver aí do outro lado, pense mais ou menos assim, resolva um problema que esteja mais ou menos nessa vertente, que provavelmente o seu negócio vai ser perene no curto, médio e longo prazo. Joia, cara, vamos lá. Eu acho que para Brasil ainda, Latam, na verdade, teses, fintechs, tese de bancarização ainda tem muito espaço. Uhum. A gente vê essa explosão de fintechs, mas tem muito espaço. Eu tenho alguns amigos em São Paulo que trabalham com isso e efetivamente é um caminho interessante. Startups ligadas direto ou indiretamente à alimentação, Uhum. tem aí, eu acho que é uma grande tendência, desde as mais complexas, com tecnologia mais intensiva, para Uhum. eficiência ali na produção de alimentos, mas até aquela que vai gerenciar o teu iFood, ou que vai gerenciar a tua cadeia, que vai diminuir um CMV, que é um termo bastante conhecido ali no segmento de alimentação. É uma dor, é um segmento que, parecido é o próximo que eu falar, né, que é educação, ainda vejo muito espaço, mas é um segmento que mudou muito pouco. Então, e que é muito representativo na economia. Então, esses segmentos que mudaram um pouco, tendem, na minha visão, a mudar. A mesma coisa, a parte de educação ainda tem muito espaço, então já tem sido explorado, mas acho que tem muito espaço. E você já antecipou, então eu não estou roubando sua ideia, mas é o que eu acho que, e é onde você está posicionado, climate tech, não tenha dúvida que
que dentro desse grande pilar de impacto é onde tem cheque, onde tem disponibilidade para investimento e realmente para um crescimento muito rápido. Excelente. Bancarização, importantíssimo. Tem muita gente que não tem nem conta para receber. Tem gente que ainda recebe dinheiro em dinheiro físico. Isso. Alimentação. Depois eu vou até dar uma linkada aqui com um pouco que você já empreendeu também no setor. Educação. Pô, eu já morei em 8 estados no Brasil. E esses 8 estados, a forma como a educação era proporcionada era totalmente diferente. Até o nível com a série. Eu estava na 6ª série, eu estudava no colégio militar à distância, e ele estava um bimestre ou um trimestre à frente do mesma 6ª série em Marabá. Então, assim, a educação ela é diferente, isso prejudica, né? Então tem muito espaço para educação realmente. E Climate Tech, como a gente já falou, tem investimento pra caramba. Sensacional. Então, tendências aí para o empreendedor, para o investidor, estiver buscando investimento, bancarização, alimentação, educação e Climate Tech. Incrível. Queria falar um pouquinho sobre essa sua vivência empresarial, né? Então, você empreendeu em. Você empreende ou empreendeu em imobiliária e alimentação? Um negócio bem Isso, diferente do que o diferente. jurídico. Então, Isso. o que te fez, né? Muito provavelmente pelo teu background, mas por que te fez movimentar para o imobiliário e alimentação? Beleza, maravilha. Bom, e Construtec também não falei, então Boa, pegando construtor. aí, Boa. é um belo caminho. E lembrando, gente, essas tendências aí, direto ou indiretamente. Uhum. Você não precisa construir um prédio com a tecnologia, com um novo tijolo, não. Então, entenda toda a cadeia, inclusive como fornecedor, vocês têm espaço nisso aí. Eu acho que tem um belo espaço. Imobiliário vem do DNA, assim. Eu venho de uma família classe média, mas que foi construindo, né? Tô com 42 anos, tô velho. Mas meu pai passeava comigo pelo Sudoeste quando estava construindo. Então, eu Uhum. sabia os nomes dos prédios e tudo. Uhum. Meu pai é servidor público, sabe investir bem e comprava apartamentinho na planta e tudo. Então, desde moleque, também vem um pouco do rolê aleatório, eu via e peguei lá atrás o boom de Águas Claras. Essa é uma história que não está no script, mas eu gosto de contar. O que eu fazia? Era louco. Você comprava, vendia em 2 horas na planta. Caramba. Só que eu era estagiário. Hum. Então eu ganhava, sei lá, hoje eu devia ganhar 1.000 e poucos reais. E era isso, não tinha nada. Só que aí eu comecei a ver que dava para você comprar na planta, pagar depois de 30 dias. Só que você conseguia revender aquele imóvel em menos de 30 dias. Eu chegava moleque, eu me lembro, aí eu comprava os apartamentinhos na planta. Chegava lá, comprava um apartamento. Não tinha dinheiro para nada, comprava o papel, não tinha tanta, era meio maluco essa época. Eu tô falando de mais de 15 anos atrás. E o boom imobiliário. Só que aí fazia esses negócios. Só que depois eu fui tendo alguns corretores mais próximos, e aí imagina, chegar um moleque num stand, aí eu falo, eu vou comprar 8 agora, eu quero 8 imóveis desse aqui de 2 quartos, né? Eu lembro que aí chegou gente e falou, o que é isso, maluco? Aí fala, não, ele já comprou vários, então tá bom, então vai. Então eu acabei fazendo patrimônio, né? Apostando quase que um mercado de futuro, e era um mercado de futuro. Então assim, se eu for pegar, vai parecer que eu sou milionário, o que não é verdade, mas o que eu já fiz de negócio imobiliário, e acabei amealhando, meu patrimônio ainda é lastreado em imóvel por causa disso. Então, Uhum. é uma coisa que eu conheço bem. E eu tenho muito orgulho da minha família, eu sou casado com uma sergipana, mas minha mãe é de Caicó, no Rio Grande do Norte, então eu conheço muito ali o Nordeste e também já investi muito lá, que eu via lugares que não faziam sentido, que o preço não podia estar tão descolado aqui, que de fato se concretizou. Se a gente for pegar mercado imobiliário de João Pessoa, por exemplo, o quanto que subiu nos últimos 3 anos, hoje em dia está meio equilibrado, assim, o Brasil não está tão dissonante. Então, eu sempre via, aí sim, do ponto de vista nacional, oportunidades em outros locais e comprava ali alguns imóveis. Então, e é isso, a minha esposa, eu acho que acha muito chato, mas hoje em dia menos. Todo lugar que eu viajo, eu paro para conversar com o corretor, rolê aleatório, né? Uhum. Para ver o que está acontecendo naquela região, então eu mapeio o metro quadrado. Nisso, eu tenho um terreno muito interessante na Chapada, grande, que tem uma vocação de uma de um imobiliário de sustentabilidade muito bom, é um lugar lindo. Mas aí acabei investindo, então estruturei e sou investidor de uma SA que vai ser
uma exploração para Airbnb grande lá em Atins, nos Lençóis Maranhenses, e tenho também uma empresa de participações imobiliárias, que aí a gente flipa imóvel, enfim, eu compro algumas coisas em oportunidade, então dentro dessa minha empresa de participações é mais no imobiliário. É uma coisa que eu sei fazer Uhum. e é um mercado que tem assimetria. É um mercado hoje em dia que tem muita gente olhando, seja a assimetria vem do leilão, mas vem também de gente no inventário que precisa vender, então você consegue boas oportunidades para fazer um negócio. Alimentação é o rolê aleatório. Eu fiquei muito amigo dos meninos do grupo Cantucci. Realmente são, hoje em dia, de dentro de casa, né? E são empreendedores e ajudam há muito tempo, são coordenadores e E é tudo. tudo cliente da gente, inclusive. É, coisa boa, né? Maravilha. Não tô falando que eles são bons, né? Eles sabem, tomam boas decisões, são muito bons de administração. Só. Porque, assim, a alimentação você tem que administrar muito bem. Você tá na cadeia, Sim. né? Então, você sabe bem. E eles são excelentes. Nisso eles iam abrir, então, o Cantucci, Grana Oliva em Forno, lá em Águas Claras, é grande, não sei quem conhece, mas estão convidadíssimos Lindo. a conhecer. É bem legal, precisava ali de uma injeção de dinheiro naquele momento para sair rápido, e a gente fez uma modelagem muito interessante de aporte, então fiz o aporte, sou com muito orgulho sócio dos meninos na Operação Águas Claras, e é a minha única, mas tende a aumentar aí num curto prazo esse meu braço de alimentação. Porque se você resolve uma dor, né? Todo mundo come, né? Se você entrega uma comida de qualidade, um preço bom, tem nem se você comer. Então, eles resolvem bem com o time. Então, assim, são humildes, a gente tem as reuniões, e às vezes eu tenho as ideias horríveis. Eu vejo que eles abraçam e falam, não, tudo tá certo, Luiz. Algumas são boas e a gente vai estar sempre tentando aperfeiçoar o negócio. Então, é um dos setores que mais tem dor, assim, de pessoal, é uma dor crônica e que não tem solução, e gestão de CMV também é um grande problema, mas a gente está todo mês, pelo menos, para também não ser hipócrita para dizer tudo, eles todo dia. Eu estou mensalmente ali trazendo ideias, então se a gente tiver 10 ideias, 9 ruins, o dia que a gente implementar a boa, a gente vai ter alguma mudança. As 9 ruins não vão mexer no ponteiro. É por isso que esse é um termo que ficou meio mal usado hoje em dia, né, de resiliência, mas é isso. O empreendedor tem que estar todo dia numa batalha, não existe. Porque se você não tiver, se você for líder no teu setor, o segundo lugar está batalhando. Então, você tem que estar sempre testando coisas novas e sempre aprimorando o seu negócio. Uhum. O negócio parado é um negócio morto, só que numa projeção de tempo. Não sei se em 1, 2, 5, 10, 50 anos, mas esse olhar do fundador ou do sócio, ele tem que estar sempre ali. O que você falou que foi ótimo, você está errado. Essa é uma premissa maravilhosa para você se dar bem. No meio do empreendedorismo, startup mais ainda, né? Assim, tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar a tua empresa e você deve isso para os teus funcionários, para os teus parceiros, para o Estado, para você pagar mais imposto. Então, fico muito feliz, assim, acerte com o teu escritório de advocacia a tributação mais adequada para o teu negócio. Uhum. Uma vez acertando, torça para que você pague cada vez mais imposto. Então, Uhum. o Brasil, o mundo precisa que você acorde todo dia minimamente incomodado em melhorar esse negócio, porque esse negócio não é teu, esse negócio pertence a todo mundo. Caramba, sensacional. Um mindset interessante. A resiliência tem que fazer parte. Eu não sou de família de empreendedor. Meu pai é funcionário público. Minha mãe sempre trabalhou em banco. Meu avô é militar. Meu pai é militar. Eu fui militar. Então, assim, é natural de Brasília você esperar que a pessoa seja funcionário público. Então, iniciar o empreendedorismo, para mim, foi um grande desafio. E os meus rolês aleatórios são conversar com pessoas que Perfeito. estão um passo à frente, alguns passos à minha frente, para entender o que você está fazendo aí. Como é que faz para chegar aí? Qual que é o dever de casa? Né? E para chegar lá, essa pessoa ela não é uma jornada linear. Ela passou por vários desafios. Então, a resiliência é uma palavra-chave mesmo para o empreendedor. Você está coberto de razão. E o segmento de alimentação, tendo iniciado nesse. Na verdade, quando a gente começou a Polo, a gente nem fazia especificamente para restaurantes. Eu queria reduzir a conta de energia de todo mundo. Um dos erros do empreendedor. Eu queria resolver o problema de todo mundo. Todo mundo, E aí a gente foi segmentando muito dos insights do Renato Santos. Né? O Renato
sempre foi. Eu falo pra ele que ele é meu mentor favorito, mas ele não acredita. Ele fala: "Ah, você é muito bondoso. Eu sou tão diplomático quanto você, não?" É um lorde, né, É, eu falei cara? assim, Ele cara, você veio da é. Inglaterra. Eu falei assim, cara, você é. Porque ele trouxe. Pô, ele tá no Sebrae há 30 e tantos anos, então ele ouve as dores do micro e pequeno empreendedor há décadas. Então, ouvir esse insight dele, dos meus investidores, dos meus clientes, foi dando uma focada, né, uma nichada no nosso segmento. E o segmento de alimentação, eu vejo que tem muita coisa que acontece nos bastidores, que quando o prato chega, você come o prato, gostoso, né? Vai lá na cozinha, pô, é um ambiente super, pô, estressante, eles têm dificuldade de fazer gestão, a dificuldade de encontrar pessoas. Inclusive, nessa jornada eu encontrei o Brian. Brian, ele é um empreendedor aqui de Brasília também. Muito legal você conhecer esse cara. Faço questão de apresentar. Ele tem uma startup que chama Escalador, sem E no início, só com S, Escalador. Ele basicamente criou uma plataforma para conectar o funcionário com o empregador. Então, mais rápido, melhor, mais eles se encontrem, porque ele consiga contratar uma pessoa rápido e boa, que é a dor do empresário. Então, porque a primeira dor do empresário é pessoas. Aí depois vem as outras, em impostos, aí conta de energia, Isso. o aluguel, por aí vai. Então, o setor de alimentação, ele tem muitos desafios. Eh, o imobiliário também, o jurídico também. O que que você viu em comum em todos eles? Você diz o quê? Para eu investir? É, Cara, é menos romântico do que parece, assim. é, Você precisa ter um letramento naquilo, assim. É muito importante, voltando um pouquinho quando eu falei, olha, não precisa abrir um escritório para todo mundo, né? Abre um escritório e as pessoas vão aderir. Então, quando você conhece, e aí pode ser por uma história de vida, né? Quando você conhece melhor um setor, e eu expliquei o porquê ali do imobiliário, e a minha forma física também acho que consegue explicar da alimentação, eu gosto muito de comer. Então, assim, foi uma questão. Vo Tente trabalhar, uma maçã não cai muito longe da árvore, né, do é. pé. Então, tente trabalhar naquilo que você conhece. Então, o investidor tende a, por mais que a tudologia me aproxime de quase todo o setor, é mais fácil você buscar um investimento com quem conhece ou quem gosta daquele tema. Então, se eu fosse falar, é uma questão de história de vida que me aproximava e que me permitia interpretar e, às vezes, e ajudar também, né? E ter bons insights para aquele tipo Uhum, de empreendedor. Eu acho que o grande elo para unir essas questões aí vem do background da pessoa. entendi. Então, acaba que os investidores também, né? Acho que o mundo todo tende a nichar. O generalista é muito importante para dar a sustentabilidade, para dar um equilíbrio no mundo, né? Mas é um mundo de especialistas e acaba que, quando você conhece muito o setor, você já vai muito na pergunta certa. E se vem uma resposta certa sob o olhar do investidor, a velocidade com que aquele namoro possa virar efetivamente um investimento é muito mais alta. Boa. Eu vou Teve um termo que você usou lá atrás, que é autocrescimento. Autocrescimento, eu não- quando eu estudei esse termo, eu lembro de ele ter sido, sei lá, trajado, né, construído na Endeavor, né, que são startups que crescem X% ao mês por tanto tempo. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que muito provavelmente é uma tese que você vai olhar para Isso. conseguir investir numa startup, Perfeito, ótimo. né? Ótimo, né? Pela OCDE, a empresa, a EAC, né, a empresa de alto crescimento, é aquela que cresce consistentemente 20 ou mais por cento ao ano, né? Então, esse é o conceito técnico. Por que que a gente escolheu, eu vou falar no CNPJ e no CPF, por que que o escritório fez esse recorte? Então, a gente tem uma linha, quase um processo seletivo. A empresa pode ser até pequena, a gente tem imensas, a gente tem empresa que fatura 20 bi, é o quinto maior grupo do Brasil, então é mais fácil, 20 bi ao mês. A gente tem essa empresa e a gente não tem pré-operacional, então tem que estar faturando, mas faturando pouco, desde que eu entenda que ela tem realmente um potencial muito grande, até porque não faz sentido um custo jurídico para uma empresa que não está faturando. Sou o primeiro a me demitir antes de ser contratado, né? Então, assim, e por quê? Porque tem muita dor. Então, assim, e as competências do escritório, e aí depois eu falo no CPF, são muito aderentes a essa tese, porque a minha formação é em negociação. Então, você
vai ter briga com o teu sócio. Então, o conflito societário muitas vezes se resolve na negociação, não é tanto na parte técnica. Obrigado, cara, Uhum. depois eu queria um pouquinho. Questões tributárias, questões de pessoal. Então, a gente tem uma super sócia trabalhista. Então, a empresa de alto crescimento tem dor demais, graças a Deus. A dor do crescimento é pesadíssima. Eu estou sentindo agora na pele. Eu, a minha esposa, meus filhos. Então, é complexo. É a dor que a gente quer sentir, mas não negligencie o tamanho dela. E o advogado, ainda mais o advogado que se posiciona e efetivamente entrega como um sócio, Uhum. como serviço, como partner as a service, ele é fundamental. Nem que seja para você chorar suas pitangas. Então, assim, é a tese porque é onde a advocacia é mais relevante e onde a gente ajuda muito. Nossos casos são muito grandes, tanto que, à exceção de uma empresa, todas crescem, todas entram. Uhum. E quem não cresce, eu falo, vamos suspender o contrato, eu não quero ser uma dor. Eu quero efetivamente ser um investimento, sem ser bullshitagem. Ah, advocacia é um investimento. Não, nem sempre, muitas vezes não é. Você não precisa de um advogado. Muito da galera aí, a gente se vê mais tarde, mas agora vocês não precisam de advogado. Se quiser conversar comigo é para tomar uma cerveja ou tomar um café. Mas tem a hora que ele é necessário e, de fato, ele pode ser um vetor de alavancagem e de crescimento. E no lado da pessoa física, eu olho porque é onde eu gosto de conversar, porque eu sinto a dor do crescimento. Já senti várias vezes e eu sei como que é difícil. Então, gosto das teses para a empresa que está crescendo, para a gente bater um papo, para eu tentar ajudar essa visão também que eu falei muito das parcerias estratégicas. Elas ajudam muito, porque a gente sempre, a tendência normal do ser humano, isso é até uma qualidade, não é um defeito. A gente quer resolver sempre dentro de casa, porque senão eu vou estar abrindo para alguém ganhar dinheiro também, né? Eu posso resolver esse problema. E nem sempre é a melhor decisão se você quer crescer. Então, às vezes, para você crescer mais rápido, é melhor você crescer com parceiros, né? Dividir esse bolo imenso do que tentar absorver tudo e não conseguir fermentá-lo. Uhum. Então, é onde tem dor, é onde tem conversas boas. É onde rende mais numa mesa de bar ou num cafezinho. E é onde também o advogado se posiciona melhor, e onde eu acho que eu posso contribuir mais numa conversa. Boa. Então, já caminhando um pouquinho já para o final aqui, já tá batendo uma horinha de conversa. Caramba, já, cara. É Foi boa a rapidaça, conversa, né? hein? A conversa foi boa. Teve muita coisa importante aqui que a gente comentou. E aí eu queria, quando o empreendedor começa a buscar sobre investimento, e aí eu me colocando o chapéu de startupeiro, eu olho assim, caramba, eu tenho uma startup de hardware, de energia, de sustentabilidade. Então, pô, eu começo por hardware de propósito, porque tem pouquíssimos investidores que investem em hardware. Então, assim, já tira uma galera. Aí, pô, energia já tem um bocado. Então, energia em hardware já tem um monte de startup que investe em energia. O próprio Alessandro é um dos que investe em energia e hardware. E Isso. sustentabilidade também. Pô, esse cara é um cara que eu tenho que conversar. E depois tem as teses, né? O que eles investem, quais são os cheques que eles investem. O que a startup precisa ter alcançado para eles investirem. Então, vamos lá. Para você investir numa startup de, sei lá, botar 200 mil reais numa startup, por X%, ela tem que estar faturando tantos mil reais por mês. Então, aí é como se fosse um dever de casa também. Empreendedor, você tem que ter X, Y, Z métricas para você buscar um cheque de A, B, C, D, mil reais. Boa. Então, o que você olha, né? Tanto não sei se os cheques são os mesmos na pessoa jurídica e na pessoa física. Provavelmente não. Normalmente, pessoa jurídica você vai investir com um grupo de investidores. Na pessoa física, normalmente é anjo lá no início, né? É aquele FFF, normalmente, como um amigo, um conhecedor, por aí vai. Então, eu queria entender quais são esses momentos de investimento que você coloca o dinheiro na pessoa física, em startups, e também na pessoa jurídica. Isso, o momento e o cheque. Tá. Cara, é super pragmático. Tá? É um ano faturando Uhum. e um ano crescendo. Pelo menos um ano. Se tiver mais, se o crescimento for mais escalado pela tese, Uhum. isso vai. Então, se eu consigo ver o ponteiro apontando para cima, um ano é o período mínimo de consistência, na minha opinião, para você estar vendendo bem. Você vai poder sentar na mesa comigo, a gente vai conversar. Se eu não investir, eu vou indicar a gente para investir, ou pelo menos para ter uma conversa boa. O cheque vai variar, porque você pode estar saindo de R$ 1.000 para 15 mil. Se eu identificar a consistência, claro que desse aí eu vou precisar de mais do que um ano, você tem que estar subindo mais, né?
É, eu vou conversar contigo. É um cheque que aparentemente não está dentro da minha tese, mas eu conversaria. Então ele vai variar. Agora, essa consistência, entregando mais de 20% ao ano, é onde eu olho. Não gosto das conversas que cresci, por mais que eu tenha, que eu conheça gente muito boa. Cresci 5.000%, porque você cresceu de R$ 1 Tá 5 mil. para 5. Isso. Então, assim, não gosto também desse, assim, do herói, sabe? Assim, por mais que a persona do herói seja importante ser conhecida, pro founder, eu não gosto de teses assim, porque você já começa com o pé atrás, né? Olha, mas será que você viu o mercado e tudo? E assim, vai cair para mim? Será? Não vai Uhum, cair para Elon Musk, né? Então, uhum, assim, é uma super tese dessa. Tá conversando comigo, assim, uhum. adoro conversar, enfim, acho que a conversa vai ser boa, mas eu preciso ver a consistência ali. Então, o cheque pode variar, já fiz cheque de 50, já fiz cheque de mais alto aí, enfim, mais de 500 mil. Uhum, A gente conversa nesse caminho no CPF, né? uhum. CNPJ, a gente auxilia muito, aporte de capital, às vezes entra com um pedacinho de equity até para dar consistência à operação. Então, não é, como tese, não é bom nunca dar equity para um advogado, não precisa, sabe? O equity é o que você tem de mais caro. Uhum. Mas se é uma operação complexa, às vezes entro com equity, não na troca de serviço, às vezes parcial, mas entro com dinheiro para dar consistência, porque muita gente fala, pô, o Google também está entrando. Então, Uhum. a gente tem, aí eu nem comento, mas são casos até maiores, mas que um percentual menor, muito para endossar a operação. Legal, tá. E às vezes é super importante o endossar. Eu estava conversando com um colega, Pedro Rio. Eu venho, e que é muito importante para os empreendedores também, né? Acompanhem as negociações que estão acontecendo no seu segmento. Isso. Então, as startups de energia que são compradas, né, que fizeram M&A recentemente, teve a Clark Energia e teve a Greenent, né? São, assim, dois Pedros, o Pedro Rio e o Pedro Bittencourt. O Pedro Bittencourt, lá do Rio de Janeiro, o cara fez os medidores de energia, ele é doutor em eficiência energética na UFRJ, assim, um cara, né, fora da curva. Ele formatou o medidor de energia dele, criou a startup em 2015, 2016 e veio rodando a jornada de uma startup de energia. Foi um dos pioneiros em medição de energia aqui no Brasil. Ele vendeu a startup, fez um M&A com o pessoal da AES, que era a AES Tietê, virou a AES Brasil. Então, ali foi vendida por volta de uns 40 milhões de reais. A mesma coisa aconteceu com a Clark Energia. Estava com 200 clientes, número de clientes e o ticket médio muito parecido. 200 clientes, X de ticket médio, estavam faturando tanto, entraram numa operação, fizeram M&A e vão crescer dentro do grupo Energisa. Então, olhar para essas métricas também é muito importante. E você tem um pouco disso no início da jornada. Então, assim, as Isso. startups, pô, eu estou criando um negócio, aí o cara está aqui em Brasília e não tem outras startups tentando fazer a mesma coisa aqui, né, no quadradinho. Então, ter um empresário, um investidor que consiga visualizar a sua jornada, consiga te encaixar na rede dele e te falar, vai mais ou menos nesse caminho aqui, Perfeito, cara. ajuda pra caramba a Isso. endossar. Matador É aí. muito importante. E aí, agora sim, encaminhando para o final, tem duas etapas. Uma é dicas, né? Aí você vai conversar com o investidor, falar, investidor, você já até deu uma dica aqui, né? Trabalhe naquilo que você conhece. Então, provavelmente o investidor, invista naquilo que você conhece. Isso. Mas quais são as dicas hoje para um investidor que está buscando uma startup? E eu achei muito legal a sua tese do Fora do Eixo. É muito parecido com a tese do Renato Santos e com os outros investidores que eu trouxe aqui também. E Legal. ainda vou trazer. É investir em Brasília. Sempre foi a capital do rock, é a capital da música, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Brasília é muito novinha, então tem muita Tem muita inovação, substância, tem muito né? caldo. Então, é um copo meio cheio, né? Tem muita Isso, coisa é para isso. encher. Perfeito. Então, olhando para o cenário de Brasília, quais dicas você daria para um investidor que quer investir fora do eixo? O que que ele precisa olhar? Tá. Vamos lá. Se é um investidor, a gente já parte de uma premissa que tem alguma maturidade. Eu acho que a dica central é participe do ecossistema, mas não vai ficar tão abstrato. Uhum, Você não vai ficar viajando toda hora para eventos, mas vai viajar para os eventos mais adequados. uhum,
você pode e deve estar ali nos eventos online, você precisa estar conversando. Então, assim, você está perguntando para mim, então eu tenho o meu viés. É o rolê aleatório. Você quer investir, você vai ter que conversar. E mais, o investidor, eu quero saber quem é o startupeiro que fecha uma porta. O cara pode ser o casamento dele. Ele vai adiar mais uma horinha porque apareceu um investidor aqui, eu vou conversar. Então você vai conversar com todo tipo de founder, com todo tipo de startup. Então, converse com várias. Se for um investidor novato, que está em muito dinheiro, mas não tem muita experiência, ele vai se apaixonar por todas. Eu nunca vi um pitch ruim na vida, sabe? Então, pode ser a pior empresa, mas o pitch está bem feito, sabe? Via de regra, né? Já vi pitch ruim, é mentira, mas assim, a tendência é você, assim, fazer um bom pitch, você tem metodologia. Então, é conversar muito, participar de ecossistemas e, de preferência, também com investidores. Então, e de empreendedores, você precisa também conhecer a economia real para entender também uma tese de escala. Então, é conversar muito e você vai formando o gosto. Sim, vai cair perto, mas quem sabe você vai começar a gostar de alguma coisa, não vai investir no primeiro momento. Fala, poxa, eu quase investi nisso e me dei mal, teria ficado milionário. Você vai. Esse gosto também pode ser criado, né? Para você se aproximar da maçã. Então, eu diria que é conversar com muita gente, participar desses ecossistemas, participar dos congressos para entender o que está acontecendo. E aí, aos poucos, você vai se dirigindo para aquilo. Claro, você já tem uma maturidade, só invisto em Climate Tech, participe dos eventos de Climate Tech e você vai ficar surpreso com o volume de qualidade gratuita, muitas vezes, né, de alguns congressos online, e você vai conseguir se inserir rapidamente. Você sabe que é um meio muito solidário, sobretudo de startup, né? Então, assim, duvido que você não vá bater um papo com alguém que queira entender de Climate Tech. Então, converse com essas pessoas, você vai ter excelentes insights, você vai ter excelentes conversas e, eventualmente, você vai estar criando excelentes relacionamentos. Acho que é a principal dica para o investidor. Já que ele já tem o cheque na mão, ele vai conseguir ter essa densidade e avançar na maturidade de investimento conversando com muita gente. Boa. Tem um formato de investimento que tem sido muito comum para quem está entrando como investidor, que são os equity crowdfunding. Então tem lá Exceed, tem que eu comecei recente que fez uma eles fizeram a rodada da Greenent lá atrás, da SolarBot aqui de Brasília, da Energia das Coisas. Então são movimentações normalmente de um investidor nunca investi, quero me expor a menos risco. Que isso também tem que você comentou, né? Conhecer um pouco sobre a economia real. E aí o Venture Capital, ver a jornada de uma startup ao longo dessa fase de crescimento, depois quando ele faz a curva J, né? Que é aquela, tá ali, dói, 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 daí de repente ele destrava um modelo de negócio por parceria e começa de fato a escalar. Então, até que isso aconteça, tem muita coisa do pague suas contas, que é o básico, né? Encontre o ponto de equilíbrio financeiro da sua startup. Mas depois tem a jornada que você comentou agora há pouco. Eu tive uma startup que eu investi e já deu 10x em 3 anos. Assim, não são todas as startups que vão dar 10x em 3 anos. É. E nem pode ser bench. Eu É. dei sorte. Tem um investidor que é o Amuri. O Amuri, ele, que é do investidores.vc. Isso. Monstro Ele aí. comentou assim: a média de retorno da minha startup é 6x. E eu já investi em 50. Então, tem startup que dá 40, 50, X? Tem, mas tem startup que vai dar 2, 3. Isso, tá ótimo. 1,5 em pouco tempo tá lindo. Isso, então dá um retorno. Então, entender da economia real e ver o quanto que ela também, o quanto ela conversa com a jornada da startup para ela entender que ela precisa pagar as suas contas e impactar e resolver os problemas reais, básico bem feito, pelo menos, É isso. para depois ela crescer. Então, quando ela entra, uma tese que eu já vi os investidores passarem aqui e falarem se você quer se expor a menos risco, participe desses grupos. Você vai ter um monte de investidores, você bota um cheque pequeno no início, vai pegando o gosto, você tem o nível de governança que é feito por essas plataformas. Mas não, peguei o bizu, quero investir sozinho. Aí, normalmente tem os grupos, aí é um ecossistema de grupo de investidores, que é muito uma, uma ideia que eu tenho tido, que é de juntar as pessoas que passaram por aqui, falar, ó, tem esse investidor que já passou por aqui, que já investiu em XYZ startups, a tese é muito parecida com a sua, olha, eu invisto em uma startup que está participando, está próxima da nossa rede. Então, além de conhecer outras startups,
é conhecer, se expor a conversas com outros investidores também, a ver as teses deles, né? Com certeza absoluta, cara. O crowdfunding, eu tenho uma pulga atrás da orelha, porque acredito demais. A primeira que foi certificada CVM no DF fui eu que constituí pelo escritório. Não pegou tanto no Brasil, mas eu vejo que tem uma tendência. Faz todo sentido, assim, as plataformas até de gestão de capital são muito sérias Uhum. e é o melhor jeito de você ser a porta de entrada, o primeiro investimento, né? Mas tem o brasileiro é um pouco refratário a isso, Uhum. e é aquilo, é uma parte ruim, mas é a beleza do ser humano. Não consigo te explicar por que Ah, que teve uma barreira de entrada, mas que eu acho que está sendo vencida. ah, E o outro é isso, assim, por isso que eu falei, tem que conversar com muita gente, como eu tenho um grupo de investidores dentro do escritório, porque a galera fala: "Ah, tu investiu, Google, vamos aqui e tal", então tem muita a gente a gente está no pipe de algumas aberturas de capital, de empresa de economia real e também de empresas de tecnologia. O escritório está num momento bem intenso, como eu te falei. E só que eles muito veio: "Você me ajuda a captar?" Eu falo: "Cara, eu vou apresentar para os meus amigos e deixa eu confiar na tese primeiro", eu confiando ou eventualmente investindo, vem muita gente. Então tem acontecido, então você está coberto de razão. Existem muitos grupos e é isso, não tem jeito, isso é do mundo. e você já Ah, investiu em fulano. alguma ou não? Além de ter formatado você já investiu? Isso, desses que eu tô formatando, 2 eu vou entrar, que eu te falei ali que vai ter novidade Ah, aí, entendi. bem rápida. Uhum. Economia real, não é de alimentação, então tem muita coisa. Porque eu conheço, eu vejo o número, vejo que tá tudo certo, né, eu discuto também número: "Olha, esse múltiplo aqui tá puxado, o que que você acha de vir por aqui?". Uhum. E acaba dando essa credibilidade. Então, o escritório virou também um hub desse tipo de negócio. Eu vejo vários grupos, porque é isso que eu estava falando, ser humano. Você acha que uma pessoa, pronto, o Renato vai investir em alguma coisa, X. Uhum. O Renato vai investir numa empresa. A tendência, eu já tenho interesse em conhecer a empresa. Ponto. Uhum. Uhum. Porque o Renato é muito técnico, chato demais É. nessa parte de olhar número. Então, se ele está interessado, deve ser boa. Uhum. E é assim que a gente forma também a convicção, né? A credibilidade vem nisso. Então, acaba que também o Google vai investir em alguma coisa. Deixa eu ver. A tendência é que a pessoa vai, o que que é? O Uhum. safado às vezes acerta a mão e tudo. Então, Uhum. você está coberto de razão. Quando eu falo em ecossistema, não precisa ser a coisa mais linda, os congressos. É isso. Você está participando com outras pessoas discutindo aquele tema. Então, devia Legal. ter virado aqui, eu que devia estar te entrevistando, Não, porque os acho que melhores é insights uma foram teus, troca, é uma pô. troca. Não, negativo, negativo. Eu só consolidei ele. É que às vezes esse final, o final que você comenta, né, sobre tem um investidor que está investindo já. Tem um livro, é que eu gosto de indicar livros também. Tem um livro que é do ecossistema, que o pessoal comenta que ele é tipo a Bíblia da captação do investimento. Tá captando, você tem que ler esse livro. Ele chama Venture Deals. Então, é bem simplinho, antigo pra caramba. Foi um livro lá do Vale do Silício. Então, ele tem 20 e tantos anos. Já tiveram algumas adequações desse livro. Mas ele está sempre super atual. E ele comenta que é importante que você tenha, quando o empreendedor está para captar dinheiro, ele encontre um líder. Assim, ó, quem acreditou na sua rodada? Então, normalmente, aqui de Brasília, você já viu pessoas, eu lidero e eu acompanho. Como é que é normalmente o perfil, pessoa Total. física e jurídica? Aliás, você devia entrevistar, porque é um cara maravilhoso, é um mestre, que é o Rafael Moraes da Garan Ventures. Ele é um monstro. Traga ele se Eu tô você tiver falando, oportunidade. hoje eu ia falar, a próxima era, me indica aí alguém para vir Pronto, conversar tá com a gente. indicado, né? É, Ele, por exemplo, na QM dele foi o líder, então, e dentro da FDC Angels, a gente estruturou, já teve até exit na minha gestão, cofundei, terminou minha gestão agora, há 2 meses, mas a gente conseguiu um exit nos 3 anos, então foi super legal. Mas lá a gente, é premissa, a gente estrutura com o líder, então, e inclusive tem um kickerzinho para o líder ali dentro do que a gente estruturou na FDC Angels, né? Então tem que ter um dos investidores como líder, porque é, para dar certo, se você tem alguns investidores aí, vamos botar, se você tiver mais de 4 investidores, eleja um líder como um fator crucial de sucesso. Senão são 4 pessoas enchendo o saco, são 4 casamentos. Ninguém consegue conduzir uhum, relacionamentos saudáveis, vários, né? Múltiplos. Então tem que ter um líder, e esse líder tem que vir muito com a credibilidade dos investidores. Então eles devem escolher para que justamente
ele chegue com essa credibilidade para conversar com a empresa. Legal. Peguei. Então, já pegando o último ponto da conversa, Vamos lá. normalmente eu chamo, né, e tem sido um nome super citado aqui, o Rafa da Garan. Eu já convidei ele, inclusive. Ele falou assim, pô, não tenho muita intimidade com o formato do podcast. Ele é chorão demais. Eu tô tentando Também agora. criar um modelo que ele se sinta mais confortável, né, para ele participar dessa conversa. Mas você vê, é uma conversa, até esquece que tem as câmeras Total. aqui. Mas eu tô tentando, depois do Alessandro, eu queria que fosse ele, né, já no início ali na segunda semana de agosto, eu queria que fosse ele. Então, cara, já querendo te agradecer, a gente passou aqui, deu 1h10, né? Deu certinho, um tempo saudável, teve muito insight legal, muitos pontos importantes para o investidor, para o empresário, o método Tudologia que ele se fez presente. Sensacional. Obrigado. Se você tiver, inclusive agora, nesse finalzinho, ele é um espaço para você, enquanto Luiz, fala assim, ó, eu tô com essa iniciativa, tem um evento tal, tem um projeto tal que eu tô lançando, qualquer coisa que você acredite, que você gostaria de passar para a comunidade, fica à vontade. Pode falar para, ó, tô com esse projeto, tenho um escritório tal, estou buscando investimento, vamos abrir um fundo de investimento privado, qualquer coisa do tipo, vou abrir um projeto novo, esse que tá para sair do papel. Fiquem atentos na página tal. Então, a gente, inclusive, eu tenho que passar depois aqui o teu arroba pro Igor, né? Então, sigam, a gente vai botar embaixo aqui, né, os arrobas, né, o teu, da FDS Advogados, Ótimo, da FDC Angels, né, os fundos ótimo. que você tiver vinculado, para que as pessoas estejam cientes do que você está fazendo. Então, onde te acompanhar e projetos que você deve fazer daqui para frente, para as pessoas estarem cientes do que você está fazendo. É uma maravilha, cara. Bom, primeiro, te agradecer, foi ótimo o bate-papo aqui. Parabéns pela iniciativa, você é um moleque super talentoso aí. E agora, adorei aí o Pitch ao Pix. Espero que tenha tido algumas boas ideias, como eu falei, né? Ouçam, porque eu devo ter falado 80% de besteira, mas uns 20% ali prestam para alguma coisa, né? Então, agradecer. Não, e quem quiser me seguir, eu sou no Instagram, eu sou mais recluso ali, mas devo mudar isso. Mas o FDS Advogados tem experimentado um crescimento muito grande. É um hub, é um espaço agora nacional, mas que recebe muito bem para um cafezinho ou para uma cerveja, para a gente bater um papo. Vai ter uma reestruturação muito grande na comunicação, então eu queria que seguissem site, Instagram do FDS, para saber o que a gente está fazendo. Mas é um escritório muito acolhedor e eu também sou uma pessoa que, como eu falei, adoro um rolê aleatório, então adoro conversar. A minha vida, eu acho que os grandes louros, em todos os sentidos, vêm desse relacionamento, dessa conversa mais próxima, mais informal. Então, quem quiser bater um papo sobre qualquer coisa, eu não garanto a agenda para o outro dia, mas vai rolar, porque é onde eu sou grato e é onde eu me realizo como pessoa mesmo. Então, sigam aí o escritório para saber o que está acontecendo e eu estou super à disposição de quem quiser para tomar esse cafezinho ou uma cerveja. Show. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram desse papo e querem outros papos, como o que a gente teve aqui com o Luiz, deixem nos comentários convidados que vocês gostariam de ver, perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas também. Se eu não conseguir fazer todas, eu que gosto de fazer pergunta pra caramba. Então, gente, obrigado. Fiquem aí acompanhando os próximos episódios e também os outros programas, né? O Desgringolando, o Fuck Up Night, o Ecossistema, enfim, o Startup na Prática, todos os nossos programas aqui no nosso canal do YouTube, Instagram e TikTok. Um grande abraço. Luiz, Valeu, grande galera. abraço. Valeu, Valeu cara. aí. Foi ótimo. Valeu, Tamo gente. Um junto. abraço. Abraço.